Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente já teve o início da química orgânica falando do contexto histórico. Então agora a gente vai começar a introduzir os nossos conceitos, entender um pouquinho mais sobre essa disciplina e essa parte do conteúdo, que ela é bem bacana, tá? Então a química orgânica é a parte da química que vai estudar os compostos formados por carbono. Então o carbono vai ser o nosso átomo principal dentro da química orgânica, tá? Então o que nós vimos? Nós vimos que o carbono ele faz 4 ligações. Então ok. Aqui eu coloquei para vocês o número de ligações que os átomos fazem. É claro que o primeiro vai ser o carbono com 4 ligações, né? Química orgânica. Só que além do carbono, outros átomos também aparecem nessas cadeias orgânicas. Tudo bem? E aí eu coloco para vocês o número de ligação que cada átomo faz. Certo? Então o carbono faz 4, o hidrogênio faz 1, oxigênio 2, nitrogênio 3, cloro 1, enxofre 2. Caso apareça em alguma cadeia outro átomo, a gente pode ver quantas ligações ele faz. Tudo bem? Então a primeira coisa que nós temos que entender é que o carbono ele vai fazer 4 ligações. Então ele pode ter ligação na parte de cima, de baixo, de um lado ou do outro. Esses tracinhos que nós vemos aqui não é igual, menos. Esses tracinhos são as ligações. Então o carbono ele tem que fazer sempre 4 ligações. Obrigatoriamente em cima e embaixo de um lado do outro? Não. A gente vai ver que às vezes ele consegue fazer 3 ligações somente de um lado, por exemplo, né? Faltando uma ligação. Mas ele tem que ter sempre 4 ligações. Então o que nós vamos fazer agora nesse começo? Nesse começo, nós vamos preencher os carbonos ou qualquer outro átomo que esteja faltando ligações. O que nós vamos preencher? Nós vamos preencher com o hidrogênio. Por que o hidrogênio? Porque no composto orgânico, o átomo mais importante é o carbono e depois é o hidrogênio. Então, sempre que falta ligação para o carbono, o átomo que vai lá salvar ele é o hidrogênio. Então veja que simples o que nós iremos fazer hoje. Olha o primeiro carbono no exemplo. Esse primeiro carbono, ele tem quantas ligações? Uma. Repare que esse primeiro carbono, ele só tem um tracinho aqui na parte da frente. Não tem em cima, embaixo, nem do outro lado. Se ele só tem uma ligação e o carbono faz 4, está faltando quantas ligações? 3. Então, nesse primeiro carbono, eu vou adicionar 3 hidrogênios. E aí o hidrogênio, ele vai completar um total de 4 ligações no carbono. Tudo bem? Vale lembrar que o hidrogênio só faz uma ligação. Então, para cada ligação que está faltando no carbono, eu irei adicionar um hidrogênio. Olha o segundo carbono aqui do meio. Se eu for olhar para ele, ele já tem 2 ligações. Uma aqui na frente e outra aqui atrás. Está faltando quantas ligações? 2. Coloco uma para cima, coloco uma para baixo. Sempre que faltar ligação no carbono, complete com hidrogênio. O último carbono ele só tem uma ligação, ó. Ele não tem mais nenhum tracinho. Está faltando quanto? 3. Então, vou colocar um hidrogênio aqui em cima, um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Reparem que agora, a minha cadeia, todos os carbonos têm 4 ligações. Pronto. O que eu vou fazer depois disso? Depois disso, eu vou fazer a fórmula molecular, que é nada mais, nada menos do que contar as quantidades de átomos que eu tenho. Comece pelo carbono. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3. Então, essa fórmula C3. E quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, H8. Olha que simples. Completamos as ligações que faltavam no carbono com o hidrogênio, sempre iremos completar com o hidrogênio, e no final nós fizemos a fórmula molecular, onde nós contamos as quantidades de átomo. Eu não contei ligação agora. Para fazer a fórmula molecular, eu só contei quantos átomos tem. Então, aqui nós temos a fórmula
molecular. Vamos para o segundo exemplo? Aqui no segundo exemplo, ó, nós temos os carbonos ligados, e aí nós temos que olhar quantas ligações cada um tem. Quando eu for olhar quantas ligações o carbono tem, eu tenho que olhar na frente dele, atrás, em cima e embaixo, de todos os lados. Então, esse primeiro carbono, ele tem 1, 2, 3 ligações, porque ele tem 2 ligações aqui do lado e uma aqui embaixo. Tá faltando quanto para 4? Um carbono. Esse outro carbono, ele tem 1, 2, 3. Tá faltando quanto? 1. Então, reparem que eu estou olhando as ligações que o carbono tem de todos os lados. Agora, esses 2 carbonos já estão com 4. Nunca pode passar de 4. E nem ficar com menos de 4. Tem que ser exatamente 4. O carbono aqui de baixo, ele tem 1, 2. Então, para 4, falta 2. Então, eu coloco 2 hidrogênios. Esse carbono, 1, 2, para 4, falta 2. Então, eu vou colocar mais 2 hidrogênios. Pronto. Todos os carbonos eu estou vendo que estão com 4 ligações. Fórmula molecular. 1, 2, 3, 4 carbonos. C4. Hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6. Não é gostoso? Eu acho. Próximo exemplo. Olha isso daqui, ó. Primeiro carbono só tem uma ligação. Então, falta quanto para 4? 1, 2, 3. O segundo carbono, ó. 1, 2, 3 ligações. Falta quanto para 4? 1. Ai, Marcos, eu poderia colocar o hidrogênio aqui embaixo? Pode. Isso não interfere, desde que ele fique com as 4 ligações. Esse terceiro carbono tem 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Ops! 1, 2, 3, 4 ligações. Espera aí, se ele tem 4 ligações, eu vou colocar hidrogênio nele? Não, ele tá ok. Eu vou pro aqui de baixo, ó. Só tem uma ligação, para 4, falta 3. Depois eu vou para esse carbono. 2 ligações, para 4, falta 2. O último carbono, uma ligação, para 4, falta 3. Todos os carbonos estão com 4 ligações. Aqueles que estavam faltando, nós adicionamos hidrogênio. Fórmula molecular. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. C6. Hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acabou. Só isso. Qual o próximo exemplo? Primeiro carbono já tem 3 ligações. Lembrando que entre 2 carbonos, o máximo de ligações que ele consegue fazer é 3. Entre 2 carbonos, são 3 ligações. No total, cada um vai ter que ficar com 4. Mas entre os dois, pode ser uma ligação, 2 ou no máximo 3. Então, esse primeiro já tem 3. Falta quanto para 4? 1. O carbono do meio já tem 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Não mexo nele. E o último só tem uma ligação. Então, para ele ficar com 4, falta 3. Pronto. Fórmula molecular. 3 carbonos, C3. Hidrogênios, 1, 2, 3, 4. H4. Ok? Aí vai aparecer esses compostos que vêm nessa forma linear, né? Que são essas linhas, que são os compostos mais famosos em vestibular. Você vai olhar e vai falar, Marcos, isso daí para mim é um desenho? É um desenho. Só que na química orgânica, cada ponta desse desenho é um carbono. E os traços indicam a quantidade de ligação. Como que ficaria esse composto? Essa ponta é um carbono.
Subindo, fazendo uma ligação, aqui em cima é outro carbono. Desce aqui para a ponta um outro carbono. E vem aqui para a ponta um outro carbono. Só que vocês reparem que entre essas duas pontas, que são esses dois carbonos, tem dois tracinhos. Então, duas ligações. Então, ó, uma ponta um carbono, outra ponta outro carbono, outra ponta outro carbono, outra ponta outro carbono. Quando é uma risca só é uma ligação, se tem dois riscos, duas ligações. E agora o que eu faço? Coloco hidrogênio. Então, o primeiro carbono só tem uma ligação, falta 3 hidrogênios. Esse daqui já tem duas ligações, falta 2. Esse aqui já tem 3 ligações, falta 1. E o último que tem 2 ligações, falta 2 ligações. Resumindo, sempre que precisar de ligação, seja no carbono ou em qualquer outro átomo, faltou ligação para completar esse número que nós falamos inicialmente, nós vamos colocar sempre hidrogênio. O carbono, que é o foco, são 4 ligações, então toda vez que faltava alguma ligação, eu completei com o hidrogênio. Ok? Aqui, ó, o que nós temos? Aqui nós temos uma fórmula onde eu não consigo ver o carbono. Eu posso abrir essa fórmula numa fórmula estrutural e aí eu consigo ver que cada ponta é um carbono e que esses dois tracinhos são duas ligações. Como ficaria a fórmula molecular desse composto? 1, 2, 3, 4 carbonos, C4. Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. E acabou. Simples. Vou dar um espaço para que vocês possam ver a lousa toda, tirar um print. É isso que nós vamos fazer hoje. Eu vou passar alguns compostos, vocês irão completar com o hidrogênio e fazer a fórmula molecular. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida na aula, a gente vai tirar essas dúvidas, certo? Vou passar os exercícios, então vamos apagar essa lousa.